Olá, tudo bem? Sou a professora Franciane, professora de Geografia no Ensino Fundamental 2 e estarei aqui orientando vocês sobre as atividades a serem realizadas para o PET de Geografia. Vou falar sobre o PET volume 1 e orientar sobre como vocês procederão para a realização das atividades, as melhores formas para resolver cada exercício. Vou passar agora para a primeira semana. A primeira semana do PET volume 1 traz como tema a formação histórica do território brasileiro. O nosso país, os contornos do território brasileiro, dos mapas que foram feitos ao longo dos anos do Brasil, não foram sempre iguais. Então, nós vamos compreender um pouco sobre isso. Você deverá ler o texto com bastante atenção. Eu sempre recomendo que você leia o texto ao menos umas 3 vezes, porque a sua compreensão vai se abrir bastante. Este texto traz mapas e é indispensável que você faça observação desses mapas. Leia os mapas com os títulos, com as datas que eles trazem. No final do texto, você vai encontrar a seção para saber mais. Lá tem um link, você clica neste link e vai ter um pequeno vídeo de 4 minutos que vai fazer mais esclarecimentos, vai mostrar imagens e ampliar a sua visão sobre o território brasileiro. Bom, vamos iniciar então pelas atividades. A atividade 1 da semana 1. Ela inicia com o seguinte título: Observe os mapas sobre a formação do território brasileiro. Os mapas que você vai observar, neste caso, são os mapas que estão junto com os textos no início da semana 1. Após a observação dos mapas cuidadosamente, você irá responder a opção A e a opção B. Opção A. Baseado nos mapas, analise a ocupação do território brasileiro, destacando suas principais atividades em cada século. Estas atividades de cada século são as atividades econômicas, aquelas que eram praticadas no Brasil ao longo dos séculos como forma de uso e exploração do território brasileiro. Você observa no mapa e você coloca as atividades que eram praticadas naquele período. Para isso é importante observar legenda também, certo? Escreva com clareza, observe bem o que você escreveu. Opção B. Em quais séculos as capitanias eram utilizadas como referência na organização do território brasileiro? Você vai observar pelo traçado dos mapas, o contorno dos mapas, que em um deles, a divisão do território ela é bem diferente dos outros mapas que estão na apostila e é bem diferente da divisão atual. O Brasil, naquele período, ainda não era dividido por estados. A divisão está em faixas horizontais. Olhando para o título e olhando para o século que está anotado nesse mapa, você vai descobrir a resposta com facilidade. Atividade 2. Sabemos que a formação dos povos nativos do território brasileiro data de aproximadamente 8.000 anos e que somente há 514 anos o Brasil vivenciou a chegada de novas etnias de outros continentes do mundo. Com base nisso, quais são os impactos para um determinado país que possui sua população nativa há tanto tempo se deparar com uma nova e diferente etnia? Também é uma resposta fácil, de nível fácil. Brasil tinha povos nativos. Alguns alunos têm dúvidas nesta palavra. Nativos são aqueles que já estavam aqui, os indígenas. E chega uma nova etnia, chegam os europeus, os portugueses para colonizar. Qual o impacto disso
para os povos indígenas? Quais as mudanças e os desafios que surgiram para os indígenas ao ter que conviver com esse outro povo que chega da Europa? Atividade 3. A figura a seguir, a despeito de apresentar a delimitação territorial atual do Brasil, representa a formação espacial colonial escravista brasileira, na passagem do século XVIII para o século XIX. Momento fundamental para a compreensão da formação territorial do Brasil. A figura delimita as diversas atividades econômicas e demográficas do que resulta um dado arranjo espacial. Para responder essa atividade 3, você vai observar o mapa que está do lado esquerdo, na página 69. Aí tem um mapa, ele está em preto e branco, e ele traz informações sobre essa formação espacial do Brasil neste período colonial e escravista. Contém uma legenda. Importante você olhar para a legenda, observar comparando a legenda com o que está representado no mapa, em que lugares do Brasil aquela representação aparece. Quando você fizer essa observação bem feita, você vai responder opção A e opção B. Opção A. Relacione as áreas de pecuária no final do século XVIII aos biomas existentes no Brasil. Pecuária vai aparecer lá no mapa em uma manchinha no preto. Você vai comparar esse mapa com um mapa que mostre os biomas existentes no Brasil. Se você tiver alguma dúvida, não estiver lembrando bem, você pode folhear o livro didático, procurar uma página que mostre os biomas brasileiros e até mesmo uma rápida pesquisa na internet você vai encontrar um mapa sobre os biomas brasileiros. Você coloca ele próximo a esse que está na apostila e vai dar para você fazer facilmente a opção A. Opção B. A expansão da atividade pecuária pelo território esteve vinculada também ao tropeirismo. Descreva o papel da atividade pecuária e do tropeirismo na constituição do território brasileiro. A expansão do território brasileiro quer dizer a medida em que o Brasil foi sendo colonizado e explorado no interior do seu território. Pois no início as atividades eram feitas mais no litoral, próximo ao Oceano Atlântico, porque era mais fácil. Mas a ação dos tropeiros no interior, junto com a prática da pecuária, fez com que a colonização fosse entrando para o interior e expandindo essas formas do território. Você vai pensar um pouco sobre como eles faziam esse trabalho, como se dava isso, e organize a resposta com as suas palavras, certo? Vamos para a próxima etapa, que são as atividades 4 e 5. Para as atividades 4 e 5, você também vai praticar a observação. Veja que uma imagem, ela pode trazer informações. E agora você vai observar uma charge. Esta charge, ela traz uma mensagem, uma representação sobre um assunto bastante importante. Vamos ver essa charge? É uma charge que mostra uma representação do território mundial por meio do globo terrestre, e nós vamos ver aí dois homens com roupas e acessórios típicos dos europeus no período das grandes navegações, e eles estão fatiando o globo terrestre. Bom, esse desenho, ele traz uma mensagem na qual você deve pensar. Para a atividade A, quais são os fatores que contribuíram para a expansão territorial do Brasil? O que aconteceu? Fatores são motivos. Que motivos aconteceram? Que motivos estavam também acontecendo no mundo que contribuiu para a expansão do território brasileiro? A resposta poderá ser com as suas palavras. Atividade 5. Quais cidades foram capitais do nosso país ao longo da sua constituição territorial?
Olha, é importante lembrar que Brasília não foi a única capital do Brasil. Ela é a capital atual, mas houveram outras antes. Então você pare, pense também sobre isso, leia o texto novamente. Houveram capitais antes, isso eu já posso te dizer. Dê uma leitura boa, uma boa pesquisada e faça as suas respostas. Quando você terminar a atividade 5, você verifica se escreveu corretamente, se iniciou as suas respostas com letra maiúscula, se colocou pontuação e capriche. Eu desejo que você tenha um bom aprendizado nesta primeira semana. Até a próxima!